Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 3 de dezembro de 2022. Chegamos no final do ano de 2022, iniciamos agora o mês de dezembro e também estamos chegando no final do nosso plano bíblico de leitura anual. Vamos estudar os capítulos 4, 5 e 6 da extraordinária epístola de Paulo às igrejas da Galácia, ou carta de Paulo aos Gálatas. Vamos juntos? Lápis e caneta na mão. Vamos sublinhar, vamos anotar para a honra e glória do nome do Senhor. Compartilha, comenta. Vamos juntos. Essa epístola de Paulo aos Gálatas, ou às igrejas da Galácia, é uma carta circular. Ela circulou por várias igrejas da Galácia. É uma carta magna da liberdade cristã. Aqui fala muito sobre liberdade cristã, sobre defesa dos rudimentos de Cristo, combatendo os judaizantes, combatendo o legalismo. E é extraordinário porque os pais da igreja usaram muito a carta de Paulo aos Gálatas. Irineu, por exemplo, falou mais de 25 vezes sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Ela é muito importante. Vamos para o capítulo 4, vamos iniciar nossa reflexão, nosso devocional. Então, no versículo 3, Paulo vai fazer rapidamente, no capítulo 4, iniciando no versículo 3, Paulo vai fazer rapidamente um resumo. Ele vai falar assim: marca aí, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ponto. Está dizendo o seguinte: a humanidade era escrava dos rudimentos do mundo. Estávamos aprisionados. Versículo 4, vindo porém à plenitude do tempo, no tempo perfeito, na hora exata, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Estava também sobre a lei que ninguém conseguia cumprir, somente Cristo cumpriu. Aí ele vai falar: para resgatar, estávamos presos, abandonados, largados à própria sorte pelas nossas próprias decisões, dos nossos próprios pecados. Ele veio nos resgatar a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós fomos adotados, e quem é adotado recebe os mesmos direitos, a mesma herança do filho legítimo. Aí vem, versículo 6, no finalzinho, que ele nos deu o espírito de seu filho. Isso aponta diretamente para Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Nós recebemos o fruto, o Espírito do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. De sorte, versículo 7, olha só, sobre isso que coisa extraordinária, de sorte que já não és escravo. Nós não somos mais escravos, porém filho. E aqui, que eu estava falando, também herdeiro por Deus. Aí ele vai falar, por que ele está falando isso? Por que ele começou a dizer isso no capítulo 4? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Falando, vocês conheceram Jesus, nós explicamos a obra salvífica, a obra expiatória de Cristo, e vocês querem voltar para a lei? É o que o Paulo está dizendo aqui. Quer voltar a se circuncidar, você quer completar a obra de Cristo com a lei mosaica, com os rudimentos da lei? Paulo vai refutar isso. Vocês não podem mais voltar para a escravidão. E ele se coloca em pé de igualdade. Olha que humildade, olha o líder humilde aqui. Versículo 12. Pois também eu sou como vós. Isso é humildade, isso representa uma característica do líder. O líder não é maior. Ele também tem as mesmas fraquezas e pode cometer os mesmos erros. Compreende isso? Sublinha aí para você sempre analisar e pensar sobre isso. Versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo porque vos dizer a verdade. O líder não pode se tornar teu inimigo por dizer a verdade, porque a verdade é melhor que a inverdade. O verdadeiro amigo fala a verdade. O verdadeiro líder vai falar a verdade, doa o que doer. Olha como Paulo chama eles, meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. O verdadeiro líder não abandona as suas ovelhas. O verdadeiro líder não abandona os seus liderados. Ele está disposto a sofrer mais uma vez as dores de parto. E para que Cristo se manifeste, está entendendo? O papel de um líder, o papel de um pastor, se o irmão peca, se o irmão erra, se ele comete algum erro, isso não é motivo para abandonar ou para excluí-lo. Pelo contrário, tem que estar disposto a voltar novamente a sofrer as dores do parto, ao que Paulo, até ser Cristo formado em vós. Esse é o papel do líder, tem que suportar, não abandonar, correr, fugir. Tem que permanecer. Isso é ser líder.
Capítulo 5, para caminhar para o fim. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Versículo 1 do capítulo 5. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Paulo novamente falou, a graça te fez livre dos rudimentos da lei. Foi para isso que Cristo te libertou. Marca aí, ó, João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Versículo 13, sublinha isso aí, anota aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A graça nos traz essa liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado, muito menos escravos da lei. Mas isso não me dá uma carta ou um cheque em branco, uma carta de alforria para eu poder fazer negado, porque uma vez que você se liberta do pecado, e se você buscar o pecado, você pode voltar a ser escravo novamente do pecado. Nós temos que fugir do pecado, nós temos que ir contra o pecado. Nós temos que ir contra o pecado, senão nós vamos voltar a ser escravos. Nós não podemos dar ocasião à carne. Isso é a hipergraça. Você pode pecar porque Cristo morreu pelos pecados passados, presentes e futuros. Se os pecados futuros, Cristo já morreu por eles e já nos perdoou, então eu posso pecar porque os pecados já estão perdoados. Isso é uma mentira, isso é falácia. Isso é falácia, isso é engano de Satanás. Não creia nisso. Versículo 18 diz assim, ó. Digo, porém, versículo 16, porém, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ah, mas os meus pecados estão perdoados, então eu posso pecar. Jamais satisfaça os desejos, as concupiscências da carne. Fuja dela, não alimente ela, não, corra dela, porque se você habitar no Espírito Santo, Gálatas 5:22, você vai germinar, você vai brotar fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pegou isso? Eu não frutifico para minha vanglória. Versículo 26. Aqui, ó. Não vos deixemos possuir de vanglória. Ah, eu quero frutificar para que eu seja o melhor crente. Não, isso... O fruto do Espírito é uma evidência, é uma manifestação do habitar do Espírito Santo dentro de você. E para encerrar, versículo 1, 2 e 3 do capítulo 6. Irmãos, se alguém vos surpreendido em alguma falta, se alguém falhar, pecar, se alguém acontecer alguma coisa no meio do arraial, no meio do povo de Deus, falhou, pecou, como todos nós estamos sujeitos a falhar, olha o que ele vai falar. Vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura. Não com tacando pedra, não acusando, não apontando o dedo. E guarda-te para que não sejais também tentado. Aqui Paulo está falando, olha, cuidado, hein? Olha bem, coloca na balança essa forma como você vai repreender o irmão que fraquejou, porque você pode ser tentado e cair, né? Você não quer misericórdia para o irmão, mas quando for a tua vez, tu vai querer misericórdia. É o que Paulo está falando aqui. Vigia, porque tu pode ser tentado e também tu pode cair. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois naquilo que o homem semear, isso também se fará. Versículo 14. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não é ser circuncidado ou não ser. O que vale para Paulo, que para mim e para você, é que nós devemos ser nova criatura. E devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Não em mim, não nos outros, mas nós devemos nos gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ótimo dia, graça e paz.